para a Rede Brasil de televisão com a gente também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Estamos ao vivo aqui na GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil, Rádio Mania FM. Estamos também aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso YouTube, Kawai. Obrigado a todo mundo aí pelo carinho acompanhando o programa. Vamos falar um pouquinho de política hoje, falar da política municipal, da estrutura do MDB. O Rogério fala que é MDB de Ulisses Guimarães, eu falo que é de Roberto Valadão. Roberto Valadão é a figura mais importante desse partido no Brasil, né? O Roberto Valadão só tem um defeito, é vascaíno. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Parraro. Que honra, que alegria receber você aqui no programa. Alegria nossa. Bom dia, Parraro, bom dia a todos que estão nos ouvindo e assistindo, né? Que você falou que é um leque de transmissão. É um prazer, uma honra estar aqui com você, principalmente falando do MDB de Roberto Valadão, um partido que tem tanta história, né? História municipal, história estadual e história nacional. E Roberto Valadão, além de fazer parte dessa história municipal, estadual e nacional. Prova disso que ele completou 85 anos de idade e teve homenagens nacional para ele, como, por exemplo, o nosso ex-presidente Michel Temer, que enviou uma carta de felicitações para o Dr. Roberto Valadão, o nosso presidente nacional, Baleia Rossi. E é um orgulho e uma responsabilidade muito grande, né? Nós estamos na frente, conduzindo esse partido. É óbvio que a gente não faz isso sozinho, nós temos um diretório municipal constituído de fato direito e a gente sempre busca o diálogo, né? Que é a filosofia principal de Valadão, dialogar sempre. Agora, o MDB era o PMDB, um partido talvez o mais importante na história democrática desse país, mas a gente precisa compreender, entender que principalmente no interior do país, e aí eu vou incluir Cachoeiro, o partido ele foi perdendo força, foi perdendo nomes, foi perdendo há quanto tempo o partido não faz um vereador, enfim. É essa retomada que vocês estão querendo fazer, Rogério? Exatamente, Parraro. Como você falou, né, um partido tradicional, mas se nós analisarmos desde a redemocratização, é o partido que efetivamente ainda está aí com todas as dificuldades e adversidades aí no cenário nacional, no cenário estadual, no cenário local. A nossa intenção, efetivamente... Teve candidata à presidência? Exatamente. Nossa intenção é essa, como você falou. Mas com muita responsabilidade, Parraro. Hoje nós estamos buscando dialogar com todos os atores políticos da nossa cidade, com toda a nossa sociedade. Por isso a ideia que nós tivemos de começarmos esse movimento que vai ser o pontapé inicial nesse sábado, que é o Conversa Cachoeiro. Nós estamos convidando... E, para surpresa muito agradável nossa, todos estão confirmando presença. O próprio nosso agora presidente do partido, Ricardo Ferraz, foi convidado. Ele não vai poder estar presente, porque ele tinha compromisso, mas Lelo Coimbra vai estar aqui representando o diretório estadual. Nós temos mensagem da Nacional para passar nesse nosso evento. Mas é importante dizer que é um evento capitaneado por nós, mas nós também não somos donos da verdade. Sim. Por isso que esse é o pontapé inicial para nós conversarmos com toda a sociedade de Cachoeiro, para nós criarmos um projeto para a nossa cidade. E esse projeto não precisa ser meu, do Parraro, nem do MDB, nem do Democrata. Democrata não, agora é União Brasil. União Brasil. No União Brasil, quis dizer por causa daquela velha rivalidade que acompanha a Arena... MDB, né? Depois PDS, PMDB, aí a gente já começou a viver esse dia a dia, mas não é nosso projeto, o projeto é para Cachoeiro, efetivamente. É isso que nós queremos discutir. E o passo seguinte é o quê? Nós criamos um podcast e nós vamos trazer esses representantes da sociedade para discutir com nós efetivamente e construirmos um projeto para Cachoeiro do Itapemirim. Naturalmente você tem uma pauta, né? Você está falando aqui de maneira genérica, vamos lá, todo mundo vai conversar e vamos começar a construir, todo mundo falando. Tem uma pauta para sábado, para esse final de semana. Obviamente. Aí tá bom, vamos lá, primeiro ponto. Primeiro ponto, Parraro, que nós estamos pensando. Como eu falei, existe uma pauta, nós vamos apresentar esse projeto e essas pessoas que querem efetivamente participar desse projeto, nós vamos ter outras conversas, outros fóruns de debates, outros fóruns de conversa. Mas nós vamos discutir a cidade. Nós vamos falar o que você pensa desde
da questão cultural, passando pela questão da mobilidade urbana, que eu falei com você, que eu tive dificuldade de chegar na nossa cidade. É um problema nossa seríssimo, cidade né? tem uma topografia muito difícil e a gente precisa discutir isso. E ninguém é dono da verdade, Parrado. Esse primeiro encontro é efetivamente para nós conhecermos os atores, quem é que efetivamente quer contribuir para a nossa cidade, e nós vamos também ter a nossa ideia. Nós temos a nossa professora Elisete Pires, que está trabalhando um projeto para a cidade, para o MDB apresentar para a cidade e apresentar também para os outros atores. Em todas as áreas. Nós estamos fazendo o quê, Parraro? Baseado na nossa última gestão do nosso ex-prefeito Roberto Valadão, nós vamos pegar aquele projeto lá e nós vamos modernizar, digamos assim, atualizar esse projeto e vamos começar a discutir com os outros atores. Nós estamos, Parraro, o MDB ele está conversando com todos os partidos, indistintivamente, seja de esquerda, seja de direita, porque a gente só constrói um projeto desse através de diálogo. É utopia? Não sei se é utopia, mas efetivamente, né, parafraseando o grande comunicador Pedro Bial, é conversando que se entende, sim, não é isso? Não utopia nada, eu acho que é isso aí. Quem quer governar uma cidade, quem quer cuidar de uma cidade, tem que conversar com todo mundo, tem que escutar todo mundo e tem que governar com todo mundo. Não dá, vou fazer só com a direita, ou não, eu sou só com a esquerda. Não vai. Mesmo porque a unanimidade não existe na política, né? Sempre existe uma disputa e quem ganha, ele ganha para governar toda a cidade, ganha para governar aqueles eleitores deles que também não foram eleitores dele, né? Então, por isso que é importante esse diálogo. O MDB pensa em disputar a prefeitura de Cachoeiro? Claro, nós estamos... Buscar assim, tem um nome lá, Rogério Ataíde, vai ser o candidato a prefeito, o MDB vai trabalhar isso, ou não? Eu fico muito lisonjeado quando os nossos colegas lembram do meu nome, sim. Nós temos um projeto de ter uma candidatura majoritária, sim. Hoje, efetivamente, né, os atores que nós temos vários atores lá que podem ser candidatos. Nós temos hoje, Parraro, efetivamente mais de 3 mil filiados. Onde estão esses filiados? O partido é muito grande, né? Então fica muito difícil. Mas nós temos um grupo de pessoas com experiência, inclusive, que pode contribuir para a cidade. Mas nós estamos abertos ao diálogo. Isso não impede efetivamente que amanhã depois uma liderança venha para o partido e essa liderança seja o nosso candidato a prefeito na cidade. Eu tenho certeza que nós vamos contribuir, mesmo porque nós também estamos construindo. Você tem nomes? Tem vários nomes que nós estamos conversando, mas nós estamos construindo uma chapa de vereadores, porque é importante você ter uma chapa de vereadores forte para efetivamente você ter uma representatividade na Câmara Municipal. Onde o partido errou e não consegue fazer vereador? Parraro, eu acho que... Ou se teve erro? Não, eu não acredito. Eu acho que o reflexo estadual caiu aqui no nosso município. Quando o ex-governador Paulo Artung sai do MDB, ele leva com ele também as grandes lideranças do partido e se fragilizou o partido. Depois nós tivemos um momento de disputa interna na estadual, que foi aquela do Lelo Coimbra e do Marcelino Fraga. E culminou, inclusive, com a ex-senadora Rose de Freitas vindo liderar esse processo. E foi um processo novamente desgastante. A senadora Rose de Freitas conversou com todos os diretórios municipais, mas, como eu falei com você, quando o ex-governador sai, as grandes lideranças saem, o processo entre Lelo e Marcelino Fraga foi também fraco, porque nós perdemos a ex-deputada Luzia Toledo, nós perdemos o ex-deputado José Esmeraldo e outros atores que não conseguiram se reeleger, e o partido ficou fragilizado numa disputa interna. Agora culminou novamente numa eleição estadual, no qual empata Rose de Freitas e Lelo Coimbra, 27-27. Isso mostra o quanto o partido está dividido. Por isso essa opção da Nacional de trazer... É uma divisão que dá para conversar, é uma divisão mesmo? Ou é Ramais e Israel? Não, né? O Lelo Coimbra e a ex-senadora Rose de Freitas são pessoas experientes na política e eles sabem efetivamente que é preciso... Como é que é o processo agora? O processo agora, o Ricardo Ferraz ele vem para assumir uma comissão provisória de 3 meses, podendo ser renovado por mais 3 meses. E agora ele mesmo me disse na segunda-feira... O Ricardo tomou posse já, inclusive? Ricardo assinou a ficha de filiação e foi para Brasília nessa semana. Segunda-feira ele assinou a ficha, na terça-feira ele foi para Brasília para efetivamente formar essa comissão. Essa comissão vai ser formada pelo nosso vice-governador Ricardo Ferraz, e vai ter mais 6 membros.
Um membro já está postado, que é Lelo Coimbra, o outro é a ex-senadora Rose de Freitas. Um de cada lado. Um de cada lado. Parece-me, eu não tenho ainda essa confirmação, que o prefeito Euclério também vai fazer parte, o prefeito de Cariacica, um grande prefeito, diga-se de passagem, está fazendo uma administração fantástica. Eu preciso efetivamente fazer esse comentário, que quem viu Cariacica antes de Euclério ver hoje é um exemplo para outras prefeituras do estado do Espírito Santo. E também o prefeito de Colatina, Guerino Balestrazzi. Esses três nomes, eu acredito que esses 4 nomes, eu acredito que estejam postados. E a comissão e a Executiva Nacional vai apontar outros nomes aqui também, para efetivamente nós começarmos a discutir esse novo processo eleitoral, que eu acredito que tem uma outra eleição, para efetivamente nós elegermos um presidente, um nosso diretório estadual. E o Ricardo vai começar agora a conversar com os diretórios municipais constituídos de fato de direito, como é o caso de Cachoeira e Itapemirim. Deixa eu tocar num assunto aqui, eu não ia nem tocar, mas vou falar, para a gente conversar um pouquinho, porque o último mandato do MDB em Cachoeira foi com o Roberto Valadão. Eu queria tocar porque eu tenho muito medo de mexer com a história de Valadão, que Valadão, né? Valadão, Ferraço, como é que a gente poderia entender essa cidade sem essas figuras, e outros também, né? Eu já fiz muita crítica ao Ferraz, já fiz muita crítica ao Valadão, mas sempre compreendi e entendi a importância deles para a história política desse município. Mas o último mandato de Valadão, embora o governo dele não for ruim, foi um governo bom, mas por conta de divergência política, ele sofreu muito. A votação do Valadão na reeleição foi muito baixa, não condiz com o tamanho e com a importância dele, não é? E aí sofreu tudo. Depois ele foi provando na justiça toda a inocência dele, mas sofreu. Isso atrapalha na reestruturação ou não do MDB a partir de agora? Porque você vai ter que, eu imagino que em algum momento você vai ter que usar, olha, nós governamos o município lá atrás e tal, como é que foi isso? Você me responde depois do intervalo comercial. Já, já. Seguindo aqui com o nosso programa, hoje conversando com o Rogério Ataíde, presidente municipal do MDB. Estamos falando aqui da reestruturação do partido que está pensando em ter candidato à Prefeitura de Cachoeiro, não tem o nome ainda, o nome mais cotado é o Rogério mesmo, né? É o presidente, mas se surgir outro nome, Rogério abre mão, mas tem que ter mais voto que ele, esse é o problema, né? Me fala da questão aí do último governo de Roberto Valadão. Só fazer um adendo, que você me fez a pergunta. O MDB é um partido organizado, estruturado. Eu trouxe aqui minha assessoria, nosso tesoureiro que está aqui comigo, o Fabiano Pimentel. E saiu ontem a resolução, né? Hoje são 19? 19, né? Dia 18, do 10 a 17/32, já foi feito já a composição da estadual. Como eu falei, Ricardo Ferraço, presidente, o Guerino Balestrazzi, prefeito de Colatina, secretário-geral, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, é o tesoureiro, e mais 4 membros da Comissão Provisória Estadual. A Rose é uma dos membros. Edmilson Meirelles de Oliveira, o Meia Coutinho, a ex-senadora Rose de Freitas, Rosildo de Freitas, e o ex-deputado federal Lelo Coimbra, o Wellington. Então agora já está documentado. Está documentado agora... e, como eu te falei, né, representando a estadual, sábado, o Lelo Coimbra vai estar aqui em Cachoeiro e Itapemirim. Só para atualizar. Obrigado, Parrado. Sinal que o partido está se organizando mesmo. Exatamente, né? Exatamente. Agora, vamos lá, a questão do último mandato lá do Valadão, e a votação que o Roberto Valadão teve na reeleição dele, e da maneira como ele saiu da prefeitura, nada tem a ver com a história dele, nada tem a ver com o governo dele, nada tem a ver com tudo. Aquilo tudo foi um negócio fora da curva. Mas isso atrapalha ou não na reestruturação do partido agora? Quem tem uma memória aí de 10 anos atrás, principalmente quando você conversa com o servidor público, é unânime o carinho, o respeito e a saudade que eles têm por Roberto Valadão. E nós estávamos falando, inclusive, aqui antes de começar o programa, que tudo é um momento. Né? Tudo é um momento. Valadão pegou uma gestão passada com algumas dificuldades, principalmente financeira. Ele precisou efetivamente organizar a prefeitura de Cachoeiro.
Mas existe também os desgastes políticos internos, né? Sim. Existe também, naquela época, nós dois que acompanhamos a política, tinha uma Câmara com uma oposição muito forte. Muito forte. E o jeito democrático de Roberto Valadão permite isso aí. Né? Sim. Então, eu acredito que faltou talvez um pouco de diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo para compreender esse momento. Mas hoje, até mesmo aqueles adversários ferrenhos de Roberto Valadão o respeitam. Verdade. Pela história de vida dele. Então, assim, eu vejo isso com muita tranquilidade, Parraro. Eu não peguei este momento, mas o MDB tem uma história aí que passa por Hélio Carlos Manhães, Gilson Carone, que meu falecido pai elogiava muito na questão da área da saúde, e Roberto Valadão. Então, a gente precisa ver o momento da cidade. Você sabe, você conhece o carinho que eu tenho pelo ex-vice-prefeito, o pastor Braz, ele sempre fala que a gente não dá valor aos que nos antecederam, né? E ele sempre falou com muito respeito, como você falou, de Ferraço, Roberto Valadão, nosso ex-prefeito, deputado estadual também, José Tasso de Andrade. Sim. Nós tivemos a gestão de Carlos Castiglione, que eu tive o prazer e a honra de trabalhar com ele, de uma gestão muito participativa. Foi ontem que saiu do governo também, desgastado demais no segundo mandato e fez um governo extraordinário, entendeu? Castiglione fez obra que ninguém fazia, que aquelas comunidades, enfim. Eu não tenho os dados hoje da gestão de muro de arrimo do governo Vitor Coelho, mas ninguém na história fez tanto muro como Carlos Castiglione nesse município, uma cidade que nós estamos falando aqui com a topografia muito difícil. O Vitor hoje está fazendo bastante obra aí, enterrada no chão também. Mas o Castiglione foi um prefeito que fez também, que é aquela obra que ninguém gosta de fazer, porque ele não aparece depois, some. Né? O prefeito não gosta de fazer esse negócio, não. O Castiglione fez muito também. Exatamente. Então, assim, e quando a gente fala em Roberto Valadão, principalmente o gestor municipal, o servidor público municipal, ele sempre fala, sempre lembra da boa gestão de Roberto Valadão na área da educação, né? Que ele foi um bom prefeito para essa área da educação. Como você falou, foi um prefeito que cuidou de saneamento básico, colocou as obras internas. Ontem mesmo, não é segredo para ninguém que nós estamos conversando com todos os atores políticos. Eu tive o prazer pela primeira vez de ter uma conversa política com o vereador Júnior Correia. Pré-candidato a prefeito. Pré-candidato a prefeito. Apresenta programa comigo aqui. Gente boa demais também. Eu tenho um carinho muito grande pela família. Ontem, inclusive, eu falei, eu conheci você na barriga da sua mãe. Zezé e Sandra são pessoas que eu tenho muito carinho, muito respeito, muita admiração. E eu tinha uma relação muito próxima com a avó dele, a mãe do Zezé, a dona Gedália. Sim. Tinha um carinho muito grande pela dona Gedália. Mas ele estava falando de uma grande obra que o Roberto Valadão fez no aeroporto. Obra por debaixo da terra, como você falou. Enfim, Parra, é isso que nós estamos querendo, discutir com a sociedade. O MDB dialoga com todos, sem exceção. E isso que o gestor precisa. O gestor precisa efetivamente conversar com a população. Eu vou lembrar aqui de uma pessoa muito saudosa, que eu tinha muito carinho por ele, amigo em comum nosso, Monsenhor Rômulo. E o Monsenhor Rômulo falava assim, Rogério, o erro do gestor é ele ganhar e ficar no gabinete. O gestor tem que ir para a rua, o gestor, de preferência, eu acho que o prefeito ele tinha que ter uma mesinha na porta do Palácio Municipal com uma assessoria. Qual a sua demanda? Qual a sua demanda? Qual a sua demanda? E o gabinete dele, é óbvio que ele não pode também, né? Ficar 24 horas no gabinete atendendo a população, que você sabe que é impossível. Isso, exatamente. Mas ele precisa ter efetivamente uma pauta mais próximo possível com a população. Precisa escutar as pessoas. Ouvir a população, porque nós estamos falando de questões culturais. Eu acho que efetivamente a gente precisa fazer uma grande campanha educativa em Cachoeiro, para efetivamente o cachoeirense compreender que Cachoeiro de Itapemirim é uma cidade de médio, grande porte. Isso. Dentro do nosso estado do Espírito Santo. Fora do eixo da Grande Vitória, Cachoeiro de Itapemirim é a cidade mais importante e é a maior cidade do nosso estado do Espírito Santo, fora do eixo da Grande Vitória. Então, a cultura nossa precisa efetivamente mudar e compreender efetivamente que essa cidade está muito grande. Como eu falei, a questão do trânsito da nossa cidade é muito grande. A questão da mobilidade urbana passa pelo transporte público de qualidade, que não é fácil. A gente vê o quanto que as empresas investem, quanto mais elas investem, mais a população
vai querer um serviço de qualidade. Sim. Há uns anos atrás não se falava em ônibus com ar-condicionado. Sim. Hoje em dia ninguém aceita mais o transporte público sem um ar-condicionado. É isso aí. Sem um ar-condicionado. Então a gente precisa compreender, dialogar e a sociedade também não levar as coisas, como dizia o nosso saudoso Ulisses Guimarães, não pode fazer política com fígado. Deixa eu te falar, nós saímos de uma eleição nacional, polarização Lula e Bolsonaro, tivemos aqui no estado polarização Renato e Manato, ou seja, tivemos uma polarização entre direita e esquerda, e aí talvez, eu não sei se eu estou certo, mas o desenho que tem para Cachoeira é isso aqui. O Juninho, que representa a direita, o candidato do Vitor aí, que eu não sei quem é, que se tem o nome, quem é o nome, mas certamente o governo vai ter o nome dele, que é o candidato lá do governo, e teria esse candidato aqui desse centro-esquerda, o candidato da direita, Juninho, teria essa disputa aqui. Como é que o MDB vai? Como é que o MDB vê isso, olha isso e vai se comportar diante disso? Parraro, não vou nem falar agora pelo MDB, eu vou dar aqui de Rogério Ataíde e vou falar com meu amigo Parraro. Você acha que Cachoeiro ele tem tendência direita e esquerda? Não. Ok. Acho que não. Eu acho que não. Mesmo porque se você for analisar isso, Cachoeiro sempre teve... Eu acho que não tem isso, e principalmente quando é uma eleição municipal. Né? Eu acho que a gente não pode agora, vou falar o que eu discuto agora como presidente com o nosso executivo e nosso diretório. A gente não pode nacionalizar a política aqui nossa local. Porque não é Bolsonaro, não é Lula. Lula hoje é o nosso presidente da República, que vão fazer gestão. Parraro, a eleição mais importante é essa próxima agora. Na realidade, aquela polarização fez um mal danado para o país. Fez um mal danado para o país, e aí sem lado, mas fez um mal muito grande. Nós vamos efetivamente agora viver a eleição mais importante. Por que essa eleição é mais importante? Porque é aqui que você atravessa a rua e vê o seu político. Você vê o seu vereador, você vê o seu prefeito. Você não tem comumente, óbvio que nós temos aqui os nossos deputados estaduais, né? Estão presentes na nossa cidade, mas eles trabalham distante, eles trabalham em Vitória, eles trabalham em Brasília. Você não vê eles com essa peculiaridade, com esse dia a dia, como você vê aqui. Então é aqui que você vai falar para o seu vereador, efetivamente, e o vereador ter o papel mesmo de vereador dele, né, Parraro? De fazer essa ponte entre o morador e o executivo. Então a gente não pode polarizar, a gente tem que ver ideias. Por isso que eu lhe falei, o MDB está conversando com todos, sem exceção. Essa semana mesmo, eu conversei, como te falei ontem, com o Júnior, eu conversei com o grupo do prefeito Vitor Coelho, eu já tive uma conversa com o grupo do Carlos Castiglione, eu não pessoalmente, mas pessoas nossa executiva já conversou com o candidato Diego, né, que parece que está se colocando também se postando candidato. Tive uma conversa com o Alain. Então a gente precisa pensar na coletividade, Parraro. O MDB não tem dificuldade de caminhar com um grupo que pensa efetivamente o bem para a nossa cidade. Os desafios são muito grandes e se nós fazermos uma oposição por oposição do quanto pior, melhor, isso não leva nós a lugar nenhum. E a gente precisa efetivamente ter essa consciência. Não vejo efetivamente Cachoeiro com tendência de direita e de esquerda, mesmo porque nós sempre tivemos essa rivalidade. O grupo de Ferraz, que era um pouco mais da direita, né? E o grupo de Valadão, que era um pouco mais da esquerda. Da esquerda, mas eu acho que aquela polarização era mais pelo nome do que uma questão de direita e esquerda. Exatamente. Né? Valadão e Ferraz, né? Eu acredito que isso. Exatamente. E nós vivemos agora aí, né? Nós tivemos duas gestões de um governo do PT. Agora nós temos duas gestões do governo do PSB, que é um governo, como o próprio o Renato Casagrande disse, que ele é de centro-esquerda. E agora nós tivemos nas últimas eleições polarizada e a direita tendo uma votação considerável. Mas como você falou, foi um momento que nós vivemos nacional que refletiu aqui na nossa cidade. Então eu penso que o cachoeirense não vai olhar isso não, Parra. Ele vai olhar os nomes e as propostas. Também, isso que a gente precisa. Eu acredito nisso também. Me fala uma coisa, a questão do encontro de sábado, hora, local, quem pode? Tem que... Pode todo cidadão brasileiro. Pode ir lá e participar. Pode ir lá e participar. Os nossos cachoeirenses e aqueles que estão aqui que nós abraçamos. Valadão vai estar lá? Valadão não vai estar. Não vai estar? Não vai estar por causa... Valadão está muito emotivo. Valadão não pôde participar do evento no Hospital Evangélico, homenageou a Dona Heloísa. Então ele não vai estar participando. Nós até pensamos dele fazer um vídeo, nós estamos pensando nessa possibilidade. Vamos fazer um vídeo. Nós estamos pensando nessa possibilidade. Vamos fazer um vídeo. É importante demais. Ele fala que ele está no arquivo.
Não, ele está no arquivo. A história dele... Mas é um conselheiro nosso, tá? Todos os nossos atos a gente conversa com ele, mas, Parraro, eu nunca vi ele de maneira impositiva. Nunca foi, né? Cobrar gente. Não, nunca foi. Deixa a gente sempre muita vontade. Você lembrou de maneira brilhante aqui, quando você disse o seguinte, o Valadão é um democrata, né? Quando ele chegou na prefeitura, tinha aquela Câmara Municipal fazendo uma oposição muito ferrenha, e ele, com seu jeito democrata, ele administrou isso. E, na realidade, se fosse outra pessoa, teria um comportamento diferente, talvez a relação... Talvez o governo terminasse até de outra maneira, mas ele usou da democracia, daquilo que ele sempre defendeu, né, para essa relação. Ele respeita muitas ideias, né? E ele respeita também muito o sistema democrático. Ele lutou contra o regime militar, Sim. né? Então não podia ser diferente. Então ele respeita muito o legislativo e a gente sofreu, mas foi uma oposição inteligente, né, Parraro? Sim. Uma oposição inteligente. A oposição é salutar. Se não fosse oposição... seria muito confortável, né? A oposição inteligente, desde que não tenha... A política, infelizmente, tudo é muito intenso, né? E a oposição, e às vezes, age de maneira não tão honesta e isso atrapalha. Tem que ter respeito pelas ideias, né, Parraro? Exatamente. E não levar nada para o lado pessoal. Mas falando, vai ser na Câmara Municipal, todo cidadão está convidado. Começa a que horas? De 9 às 12 horas. Nós vamos fazer, como você falou, o roteiro, vamos ter um momento lá para nós compormos a mesa das autoridades que estarão presentes. Todos os inscritos terão 2, 3 minutos para fala, porque senão vai ficar uma coisa muito maçante. E nós vamos dar o pontapé no nosso podcast, que a partir daí nós vamos levar os convidados para nós discutirmos a cidade. E nós vamos fazer, a intenção é fazer um fórum de discussão permanente. Não somos nós o dono desse então, fórum. esse podcast ele vai acontecer de maneira... semanal? Nós não temos esse profissionalismo do Parraro Chefe, né? Nós estamos pensando de quinzenal, levarmos autoridades lá, todos que quiserem ir lá. Muito bacana. Não é só políticos não, tá? Sim. Presidente de associação de moradores, presidente de sindicatos de classe, gostei da ideia. né? E também pessoas comuns. Eu quero ir lá porque eu tenho um projeto que eu acho interessante, os problemas aí ambientais da cidade, que são muitos. Cachoeira tem muitos problemas ambientais, tá? Muitas coisas que a gente sofre hoje aí de infraestrutura do nosso município, questões ambientais que não foram respeitadas no passado, num outro momento, né, Parraro? Pena que eu preciso fechar o nosso programa, o nosso tempo estourou. Quero agradecer muito, uma honra, uma alegria muito grande receber você aqui no programa, amigo. Um abraço. Obrigado. Parraro. Turma, fechando o programa aqui na Rede Brasil de televisão, hein? Beijo pra você, fica com Deus, enquanto marcado amanhã, se Deus quiser.